Então, desse primeiro salário, eu consegui fazer meu primeiro milhão, vamos dizer, né? Uhum. Depois, quando evoluiu as coisas, eu consegui passar a investir. O, 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 o Alex, mas voltando a essa questão, se você se sentir à vontade, qual foi o maior salário que você ganhou, assim, mensal? Foi no Catar. Foi 700 mil por mês. Dólares ou Não, de reais? reais, né? Ah, é. Isso lá no Catar. Sim, sim, Aí que sim, tá o que é detalhe. super lá em No cima. Brasil, se fosse ver hoje, Aham. pelo que aconteceu e tudo aquilo que eu fiz e tal, seria salário de 1,5 milhão. Sim, com certeza. Por isso que eu No falei assim, no Brasil, Brasil, no né? Brasil. Com a Então, carreira que você teve, com o futebol que você jogou, sem dúvida. se for ver, aí que tá um detalhe interessante, até pro lado econômico, pro pessoal entender. E lá eu acabei ficando só uma temporada também, né? Então interrompeu esse contrato que eu iria realmente terminar meu pé de meia, vamos Sim, dizer. sim. E já era com 30 anos. Então eu pensando, falei, eu só tenho mais 4, 5, É. 6, né? A gente nunca sabe. Aham. Quando eu ganhava menos, naturalmente, meu custo ele era naturalmente menor. Eu Isso. morava numa casa, eu comprei uma casa de 140 mil reais, que eu morei meus primeiros 5 anos de Inter. Caramba. Um condomínio baixo, era tudo bem tranquilo. Sim. Então dali eu juntei mais dinheiro. É lógico, daí passei a ter um carro melhor do que, ou mais caro do que minha casa. Só que eu não me mudei dali. E antes você comprava uma casa boa, 1 milhão, 1,2 milhão, você comprava uma casa muito boa. Isso. Consegui ajudar na casa dos meus pais, consegui, enfim, passar realmente a ter uma vida super tranquila, dinheiro guardado. Uhum. Então, desse primeiro salário, eu consegui fazer meu primeiro milhão, vamos dizer, né? Uhum. Depois, quando evoluiu as coisas, eu consegui passar a investir. Mas quando eu saio do Inter, então eu vendo essa casa. Aí eu vou pra Rússia. Lá você já começa a pagar 10 mil dólares por mês de aluguel. De Que aluguel. tá no pacote. Sim. Lá na Rússia você ganhava o quê? 100 mil dólares? 100 mil euros? Era 1,3 de euro ano, assim. Tá. Né? Então, é isso. 100 mil euros, mais ou menos. E isso abrindo assim, o pessoal vai começar a fazer conta em casa, né? Não, mas é Isso, interessante falar sobre isso. Porque as pessoas acham que é isso. muito mais. Ah, o Alex deve ter feito. Tem Mas vai até onde você sentir à vontade, irmão. Não, também, não, você tá tranquilo. E por que eu falo isso? Quando você passa. Aí eu passei a ganhar mais, eu comecei a comprar uma terrinha, meu investimento. Sou criado no sítio até os 7 anos de idade. Uhum. Dos 7 aos 15 para 16, eu sou criado numa cidade que depende da área rural. Sim. Então era isso a expertise. Meu pai, especialista, vamos dizer, apaixonado em terra e conhecedor. Meu irmão, Ruralista. Uhum. meu irmão mais velho se formou em agronomia, o Alisson, e tem uma carreira de quase 20 anos na base, Legal, né? pô. Super inteligente. O meu irmão do meio acabou indo fazendo carreira de 22 anos no Bradesco. Então falei, poxa vida, eu tenho o meu pai com a experiência, o agrônomo, e tenho o administrador ainda para ajudar, né? Uhum. Só que aí a vida ela vai te trazendo algumas coisas e você daí aumenta. Isso. Aí você começa a ter o prazer de comprar uma roupa melhor. Então você aumenta seus gastos, mas até ali tudo equilibrado. Quando eu volto da Rússia pro Corinthians, aí você já passa a morar realmente numa casa maior, você começa a Seu vislumbrar. padrão sobe. Só que daí para você comprar uma boa casa, você já passa a pensar em 3, 4 milhões. Isso depois de 2 anos e meio na Rússia. Pra você ter ideia do que inflaciona, vamos dizer, o mercado, e depende de onde você mora. Uma casa no sul, em Porto Alegre, é mais barata do que uma casa em São Paulo. Mais barato. E eu sempre gostei de casa, né? Nesse sentido. E a hora que a gente conhece São Paulo, que a gente tinha medo de ir, conhecemos lá Alphaville. Puxa, uma casa maravilhosa, uma delícia. Deu um trabalho, cara, de coração pra sair, de verdade. Por isso que eu me arrependo, porque de coração a gente tinha que ficar ali. E era o melhor momento pra estar no Corinthians, porque o Corinthians realmente ele é uma bomba. Principalmente antes da gente ganhar a Libertadores. Isso. Quando você ganha essa primeira Libertadores, que eu tive a felicidade de passar por isso no Inter,
e depois no Corinthians, a proporção de tranquilidade do Corinthians, que é sempre, você nunca tem, Panela de pressão. você sempre joga com medo de perder, vamos dizer assim. Era um momento de viver aquilo, de degustar aquela história. Isso. E aí, a hora que eu tomo a decisão de sair, eu cheguei no Catar, com 6 meses eles queriam contratar outro, com 1 ano eles estavam me tocando, não me deixando entrar com a minha família na minha própria casa. Caramba, cara, desse jeito? Desse jeito, no Catar eu não imaginava. Lá eles não pegam passaporte igual na Arábia, já foi. Isso também mudou. Uhum. E era época de Ramadã, a gente chegava lá em torno de 11 horas da noite do Catar. Sim. Então já estava tudo fechado. Caralho. E aí eles me mandaram para um lugar, para um flat, que até do hotel é do Four Seasons. É um puto hotel. Sim. Não tenho o que dizer. Só que de propósito, eles estavam fazendo algo para me forçar a sair, como se eu não tivesse aceitando propostas que eles me davam. E eu falei, vocês querem que eu vá embora? Eu vou, não tem problema. Eu tenho mercado. Eu levei alguns negócios antes disso acontecer e eles não quiseram. E aí, quando eu cheguei lá, eles aprontaram isso comigo. Eu achei uma sacanagem sem tamanho. A hora que eu chego, você chega com a sua família. O meu de 14 anos era pequenininho. Aí, se você chega, eles te mandam para um flat com um móvel velho. Não tinha um talher, um copo. A água da torneira não saía. Que isso, Nós tivemos que passar a noite... Não a noite assim... Porque minha esposa, desesperada, ela falou, o Nilmar não tá aqui? E a gente morava tudo na mesma cobertura. Eu, ele e o Nenê, depois acabou chegando. Eu falei, verdade. Aí mandei mensagem, liguei pro Seco, né? Eu chamei ele, ô Seco, você tá em casa? Tô. Pô, aconteceu isso, nós estamos aqui no Four Seasons, cara. Não tem como, de repente... Pô, na hora. Pegou os 2 carros dele, com mais um brasileiro que trabalhava com ele no Arraiã. E aí eles falaram, poxa, a gente saiu lá do prédio, tinha um cara do seu time lá embaixo mesmo, vestido de anjinho, né, que a gente falava. Mas ele pegou, a gente desceu com as malas de lá, como é que eu vou passar a noite? Aí a gente foi pra casa do Nil, tomou banho, aquele desespero, e logo nesse dia não, mas passamos um dia lá, e logo no dia seguinte eu coloquei minha família no voo, sem eles saberem. Porque quando você chega lá, você tem também automaticamente os 7 dias o direito de vir embora, não é? O visto de saída. Ah, tá. Coloquei eles, falei, se tem que se fuder, que fique eu aqui sozinho. Se você for pra treinar separado, qualquer coisa assim. E não queria bater o pé pra ficar lá por causa do salário. Eu falei, poxa vida, pelo amor de Deus, né? A gente é mais do que isso, né, cara? E você tinha mercado, então também Tinha. E aí... eles acabaram voltando, ainda demorou alguns tantos dias eu treinando separado, mas eu consegui reunião com o Sheik, que às vezes o Sheik presidente nem sabe de tudo que está acontecendo, porque os funcionários ali dentro, eles fazem negócio para que eles ganhem dinheiro. Eu já estava indo para quase 2 meses de salário atrasado, e eu falei pro Sheik, não tem problema, só pago o que eu trabalhei. E o contrato tá suave. Tá bom. Foi passando os dias. Naquele último dia de transferência, que daí eu já estava conversando com o Inter, adiantado, vamos dizer, eles me deram um documento de rescisão como se tivesse tudo certo. Sem te pagar os 2 meses. Puta merda. Eu falei, não posso abrir mão disso. De uns 400 mil euros, assim. Porra, tá maluco? Mandei pro advogado, ele falou, Alex, se você assinar, eu não tenho direito nenhum. Aí eu peguei e falei, eu não vou assinar. Dei uma blefada, mas ao mesmo tempo falei, não vou, não é justo. Sim. E se eles não fizessem a rescisão comigo ali, eles teriam que ficar comigo durante 6 meses, a mais. Pagando mais 6 meses de salário. Só que daí teve aquele negócio, minha esposa já falou, eu não volto mais pra cá. Como é que vai voltar depois desse trauma? Lógico. Né? E que não precisava, era só sentar comigo e a gente resolveria. Aí passou, eles falaram, então volta aqui tal hora. Peguei, eu voltei lá, tá hora. De novo, mesma coisa. Depositou. Olhei no banco, nada. Aí o Sheik me ligou. Aí eu falei com ele. Em inglês, é lógico, né? Eu falei, não me pagaram. Poxa, Alex. Eu falei, eu não vou assinar. Não posso assinar pra sair. E aí, mas aquele negócio de minutos, assim, pra você fazer... Mas você tá pensando naquilo. Claro, fala, cara. Não, você tá... Não, fica tranquilo que você vai receber. Fica tranquilo que você vai receber. Deixei a conta aberta ainda e
Aí acabei assinando para Putz. poder chegar ao coisa. Então, o que eu resumo nisso? Que os caras falaram que me pagaram, mas eles pegaram meu dinheiro. Caramba. Não sacanagem. duvido nem um pouco disso. Mas também não me arrependo de ter saído. Só que daí teve um problema que me fez, de certa forma, pensar. Que daí o Zico foi para lá de treinador. No Algarrafa. E aí ele falou, por que vocês dispensaram o Alex? Eu queria um Alex aqui. Olha pra você ver como é que é louco o negócio da vida. Então, mas daí aí vem tudo aquilo que eu comecei falando da parte econômica, que todo mundo tem que tomar cuidado. E falo pros caras, se você não tem uma veia para empreender, não conhece nada, guarda o dinheiro. Inclusive, estamos aqui com a nossa querida Seguro Olha aí, ó. Bet. Essa aí, vou te falar que essa casa me surpreendeu, rapaz. Porra, é bem legal essa Seguro Bet. Você tem um link aí pra entrar? Tenho, tá aqui na descrição. Então entra pelo link do Barba, se for matar a curiosidade lá. Entra pelo do Barba pra dar moral pro podcast. Mas, Dá porra, uma essa moral casa lá. é bem legal, viu? Guarda o dinheiro, não faz loucura. Porque quem tem esse pensamento empreendedor, ele acaba assim correndo alguns riscos. É verdade. E mesmo que não seja por sacanagem, mas você vai correr alguns riscos que às vezes não precisa. Não, cara, caraca, que doideira, mané. E nunca te pagaram isso aí. E não tem eu, nem o que seguia fazer. eu seguia falando com o intérprete pra ele falar direto com o Cher. Ele chama de Cher, o Sheik, né? Aham. Fala com ele. Pô, Alex, ele falou que não sabia, não imaginava. Hum. E eu pensei, falei, poxa, eu vou pegar uma férias aqui, eu vou pra lá, cara. Né? Eu Sim. vou sentar com esse homem aí, bicho, não posso abrir mão disso não é justo. Mas acabou passando o tempo e ficou. Caramba, cara. E pior que lá, pelo menos naquela época, você não tinha muito o que fazer, né? A FIFA nem atuava direito, eu acho. Ela atuava, só que o problema foi eu assinar um documento sim, de rescisão é. dizendo que estava tudo certo. É. Porque daí eu fiz a escolha, falei, poxa, eu vou ter que assinar, senão eu não vou pra lá, vou ter que ficar mais 6 meses aqui e de repente sem a família. Porque o que poderia acontecer de negócio de lá pra algum lugar? Poderia ser emprestado de lá, desse time pra outro time, que a gente tentou uma coisa ou outra, mas daí eles dificultavam para que eu aceitasse alguma outra proposta. Uma coisa que fosse ruim pra você. É que você fica cara. você fica com a faca no pescoço. Sim. E aí, o que você faz, né? Então fica complicado. Eu já vi isso acontecendo algumas vezes, aqui mesmo no Brasil, né? Do cara dificultar toda a tua vida, ferrar todo o teu julgamento, como é que fala? A tua autoestima, né? Até o ponto de você desistir. Isso é muito feio, cara. Isso é feio. Porra, o problema é mais fácil você chegar, ligar. Tem gente que... Eu vi diretoria, enfim, de clube muito grande, contratando técnico porque não tinha coragem de demitir certo jogador. Não, vou te contratar. Bom, acontece o tempo todo, né? Mas eu vi pessoalmente acontecendo. Vou te contratar, a tua função... esse é campeão... Não, a tua função é tirar esse. Porque não tinha razão, sei lá, por causa de salário, porque achava que tinha que abrir porta para outros, ou por influência de um empresário ou outro. Enfim, cara, aí tu vê, cara. E aí tu vê as maiores atrocidades acontecendo, cara. Caralho, tu não entende. E aí, porra, começa a sair na imprensa coisa distorcida. Que sempre é como se fosse o jogador culpado. O jogador pediu R$1 milhão. O cara... Pô. E se pediu, de repente, aí tem uma maneira, que o jogador ele nunca vai diretamente com a diretoria. Muito difícil. A não ser que ele tenha uma ligação assim, tal. Você pega jogadores que são muito inteligentes, ele facilita, só que depende do empresário. O empresário ele quer te defender. Só que o empresário, às vezes, eu sempre pensei que você tem que pensar em você, mas é uma parceria você e clube. Sim. O clube tem que ser justo. Só que se você senta numa mesa para negociar, Rafa, e você se comunica mal nessa negociação, e eu tive uma felicidade gigantesca de pegar um cara super inteligente que me ensinou na vida como homem muitas coisas. E me ensinou também várias técnicas, vamos dizer, sobre como negociar e de boa. Quem foi? É o Luiz Carlini, ele é de Campinas. Quando eu comecei com ele, o Wilson Gotardo era sócio dele e depois ele saiu. Mas um cara inteligentíssimo e discreto. Só que um cara super decente. Aonde ele fez um negócio, ele abria a porta e voltava. Só que às vezes o cara fala assim, aguenta aí que nós vamos conseguir um copo a mais pra você. Fica tranquilo. E pra você tá acreditando nisso. A gente não tem essa expertise em negócio. Né? Só que às vezes você também não percebe, não tem a sensibilidade
se o clube ele vai poder chegar naquilo. E de repente o cara faz algo lá que você não fica sabendo. Então, dependendo do empresário, você acredita que ele está te defendendo, mas às vezes ele não está. E às vezes o clube ele vem e fala alguma coisa para você porque está contigo o dia todo. Só que você fala assim, não, fala com o meu empresário. Por quê? Porque senão você fica num fogo cruzado. Não é que você não tem personalidade, mas estrategicamente ele acaba sendo ruim pros caras. Lógico, você não se desgasta. Quem se desgasta é ele com o dirigente. É isso lógico. Porque no final das contas, quem decide é o jogador, né? Quem decide. Você fala, quem decide é meu empresário. Mas na verdade, quem Tem decide essa é o situação aqui. O que você acha? jogador. É por aí. Eu acho que chegar até aqui pode, mas aqui eu acho que tá bom. Teve o caso, por exemplo, no Flamengo, não vou citar o jogador, mas na imprensa saía que ele tinha pedido 1 milhão para voltar pro clube. E eu tava junto na resenha, e o cara falou, vocês me pagam quanto vocês quiserem. Mas teve a pandemia. Quando vocês quiserem. O que vocês quiserem e quando vocês quiserem. E na imprensa tava saindo que ele tinha pedido 1 milhão para favorecer o dirigente que tinha dito que não ia trazer o jogador. Cara, e é difícil, porque eu lembro muito bem que eu liguei para uma dessas pessoas da imprensa e falei assim, eu trabalhava com ele, não era assessor, mas eu me senti na obrigação de tentar ali. Eu falei, não é isso. Não é possível. Eu vi, não é isso. Aí eu falei, cara, olha só, não tô dizendo que você tá mentindo, mas a sua fonte tá errada. Porque ele falou, porque... Eu falei, mas eu tava lá, eu vi o que aconteceu, não foi isso. Não foi isso. Eu não tô falando de que eu escutei falar, eu vi o que aconteceu. Aí o cara falou, não, mas eu confio na minha fonte, vou seguir com ela. Eu falei, mas você tem que dar o contraditório. E não dá. E aí fica nessa, é difícil, cara. E as pessoas pensam que é muito fácil. Pensa que é muito fácil. Pensa que assim, eu peguei, também tive a felicidade de pegar dirigentes fáceis de lidar, com uma inteligência para isso. Se nós conversamos aqui, eu vou falar isso na imprensa e de repente você vai falar nessa mesma linha. Porque a gente não teve problema. Sim. Né? Lógico que um momento ou outro eu acabei tendo. Sim. Né? Mesmo que fosse. Mas Fernando Carvalho, Giovanni Luigi no Inter, o Andrés no Corinthians, é muito prático. O Duílio é muito prático. Independente do que eles estão vivendo agora, que o pessoal gosta ou não gosta, mas assim, do que eu vivi. O que foi com você foi de um jeito, não né? tem aquele negócio, não é solto nem nada, mas tem uma noção que o cara descomplica, cara. Sim. É isso, eu te quero, eu acho importante isso, pra você tá bom? Tá bom. Pronto, cara, é 10 minutos, cara. Não tem aquele negócio de ficar cozinhando, sabe? Esse negócio, ele acaba sendo ruim. E às vezes isso acontece no mundo do negócio, né? Eu acho que cada um vê o seu. Só que o melhor investimento que você faz, é lógico, é no seu funcionário. Mas esse funcionário, ele tem que entender o que ele te presta de oportunidade, esse clube, essa empresa. E você tem que viver aquilo com excelência. Porque não adianta, que às vezes tem gente, funcionário, jogador, que quer ganhar super bem e acha que porque ele faz o trabalho dele muito bem feito, ele precisa de um bônus. E não é, cara. Você tá fazendo nada mais do que a sua obrigação. Você foi contratado para isso. Foi contratado para isso. No final das contas, é isso mesmo. Tem muita nuance, né? O futebol tem muita nuance. E, assim, eu até acho que tem diminuído bastante, mas ainda, quanto mais para trás a gente vai, né? Mais passado a gente vê, mais sacanagem a gente acha, né? Mas sacanagem você acha por quê? Não, do que fizeram com você. Não, sim, mas por que eu falo? As pessoas. Lógico. Você fala o dirigente, o clube, às vezes o cara, o clube lá me fudeu. Não é o clube, é a pessoa que tava no clube. Exatamente. Senão você coloca, até essa maneira de se comunicar, né, Rafa, você sabe que você viveu, o cara coloca assim, eu não jogo mais no Flamengo porque o Flamengo me fez isso, o Flamengo... Cara, você mancha a sua história, de repente, se você tem com o clube torcido, porque você está colocando o clube todo num pacote onde foi aquele dirigente que te sacaneou. E ao invés de você citar que foi... Você não precisa nem citar o cara, mas um dirigente me sacaneou, não jogo mais enquanto esse dirigente estiver lá. Não precisa nem citar o nome do cara, mas o cara faz o todo. E aí todo mundo fica puto, fica com raiva. E aí você acredita em quem? Às vezes você tá saindo do clube... igual a questão da história do Gabigol, vamos colocar como exemplo. Super ídolo, né? Super grato ao Flamengo. E o Flamengo a ele. Só que chegou num ponto que ficou realmente aquela briga. E briga até de narrativa. Aí o torcedor fala assim, poxa vida, mas quem que é verdade? O Gabigol é verdade, o Gabigol tá pedindo muito, não sei o que lá. Só que... E outros podem pensar, não, os dirigentes agiram mal. E fica algo pra eles...
meio difícil de compreender. É verdade. Então, a maneira de você fazer isso e deixar isso claro depende da sua construção, pra você ter credibilidade no que você fala. É verdade. Mas mesmo assim, cara, hoje em dia, por mais credibilidade que você tenha dentro da tua construção de carreira e de vida, sempre tem alguém que vai duvidar de você, sempre vai ter uma fonte que fala ao contrário de você, sempre vai ter, cara, E a internet hoje vai ter sempre aquele cara Exato. que quer dar a opinião dele. Exato. Ou quer clique, então ele não vai pesar isso que fala, e às vezes ele fala isso porque é o que ele acredita mesmo. Exatamente. É surreal, né, cara, você vê essas coisas e as pessoas têm uma resistência a acreditar, né? Pô, o cara teve a carreira ilibada. Não tô falando de ninguém especificamente. Falou do Gabigol, não tô falando dele, tô falando de uma forma geral. Sim. O cara que teve uma carreira brilhante a vida toda. Ou o cara, de repente, bom, o cara gosta de sair na noite. Mas o cara nunca faltou um treino, nunca chegou atrasado, sempre deu o seu máximo, sempre estava disponível, nunca reclamou se foi reserva ou titular. Ele sempre teve uma postura boa, mas gosta de sair. Ah, porque ele gosta de sair porque ele fica bêbado, chega em bêbado. Porra, não tem nenhum histórico disso. Da onde você tira? Não, mas eu tenho certeza. Pô, cara, irmão, da onde você tira? De que informação? Ah, não, o fulano falou. Porra, aí a gente escuta cada bizarrice. Eu peguei uma época onde... Uma época final dos caras que fugia de concentração, ou levava algo para concentração. Isso. Mas peguei a parte final. Depois já começa realmente a mudar um pouco, né? E uns caras realmente não têm... E se o cara fosse jogador ou se não fosse? Ele não tem limite, parece. Ele entende que aquele momento é de fazer isso. Só que no outro dia ele tá lá, realmente. Impressionante como o ser humano com culpa, ele vai produzir. Mesmo cheirando cachaça. É verdade, cara. Ele sabe que tá devendo. Só que a gente sempre soube entender, só que tudo tem um limite, Rafa. E qual que é o limite? Todo mundo se desgasta com isso. Enquanto você tá ganhando, o limite é maior. Você tá jogando bem, o limite é maior. No momento que você não jogar bem ou não vencer, você vai ter essa dificuldade da interpretação do pessoal. Eles vão ter menos paciência contigo. E aí vai pegar qualquer fecha, né? É por isso que ninguém reclamava do Romário. Ele falava, deixava claro. Eu fui mesmo, não bebi, chegava lá e resolvi o jogo. Pronto. O pessoal fica falando do Neymar. Em algum momento passou do limite? Em algum momento, sim. Só que a grande maioria dos dias, ele não faz festa. Sim. Só que a que ele faz parece que foi realmente nesse festa momento. De arromba. Nossa, ele pode fazer festa de aniversário do filho, que é um grande problema. Não, ontem. Se ele for numa quermesse de igreja... Duas tá mulheres tomando chegaram... quentão, comendo pipoca, entendeu? Cara, E olha que isso ele joga pra caramba. Porra, e ontem, por exemplo, cara, tá falando de Neymar, ontem saiu uma notícia de que um helicóptero teria chegado na casa dele cheio de mulher, ou o helicóptero dele teria chegado em algum lugar cheio de mulher, e que o Neymar estava junto, e que era um amigo do Neymar, e o pai do Neymar, eu não sei exatamente a notícia, Léo Dias, eu acho que deu isso, enfim, E o Neymar tava na casa dele. E postou até uma foto. Eu tô vendo filminho pra depois dormir, sei lá o quê. Cara, assim, as informações... Nossa, é um foco. E por isso pode atrapalhar o cara, que é uma delícia ter ele no Brasil, vendo jogar, valorizando nosso mercado, conseguir convencer outras pessoas a vir. No Santos. A falar, poxa vida, eu vou ficar aqui não, cara. Porque o holofote aqui é muito grande. Mas o Neymar... Só que no mundo inteiro é assim. Pro Neymar, o mundo inteiro é assim, né, cara? É isso daí. Pro Neymar, o mundo inteiro é assim. E você tem razão, é um privilégio ver um cara desse. Gostou dessa resenha? Então olha só, pra ver ela completa, o link tá aqui embaixo na descrição. E, pô, não deixa de dar o like, deixa o joinha, não custa nada pra você. E se inscreve no canal se você puder, tá bom? Você quer aprender a criar um podcast do zero? Eu criei o meu e vou ensinar tudo pra vocês, os materiais, os equipamentos, como chamar as pessoas, como entrevistar, como fazer uma boa entrevista, como buscar o corte, como fazer uma thumb boa, um título legal. Cola aqui, também tem o link na descrição, vocês vão cair no nosso grupo de WhatsApp e lá a gente vai tirar todas as dúvidas pra vocês, né, terem essas aulas comigo. Serão 5 aulas, cada uma de 1 hora, eu e você, não é gravado, é ao vivo, tá bom?